Olá, no vídeo anterior eu falei sobre a ansiedade desde a psicanálise até as últimas descobertas da neurociência. Você pode encontrá-lo aqui no canal. Hoje nós refletiremos sobre a relação entre a ansiedade e o trauma sob a luz da visão neurobiológica do trauma que tem sido desenvolvida nos últimos anos por diversas especialistas em psiquiatria e neurobiologia. Como disse anteriormente, a neurociência lançou luz sobre essa emoção tão complexa, nos mostrando que a ansiedade está profundamente ligada ao sistema nervoso autônomo. Do ponto de vista da neurociência, a ansiedade pode ser entendida como um descompasso nos circuitos do cérebro. É como se alguns sistemas de alerta estivessem sensíveis demais, tocando sirenes o tempo todo. Nesse processo, a amígdala, a região do cérebro ligada ao medo e à sobrevivência, fica hiperativa, enquanto o córtex pré-frontal, responsável por avaliar, planejar e regular emoções, tem dificuldade de assumir o comando. Para o psiquiatra Bessel van der Kolk, a ansiedade, especialmente quando se torna crônica, não é um defeito da mente, mas um alarme do corpo. Um corpo que viveu experiências traumáticas, aprende que o mundo não é seguro e passa a caminhar em estado permanente de vigilância. Mesmo quando o perigo já passou, algo por dentro continua dizendo, fique alerta. O trauma, segundo ele, não fica apenas na memória racional, como uma história que conseguimos contar. Ela se inscreve no corpo, molda reações, reflexos e estados internos. Assim, pequenos gatilhos no presente podem fazer o corpo reagir como se a ameaça ainda estivesse acontecendo agora. É nesse ponto que surgem a ansiedade intensa, o pânico, a sensação de perder o chão, não porque a pessoa é fraca, mas porque o corpo aprendeu a sobreviver assim. Nesse processo, muitas pessoas acabam se desconectando das próprias sensações corporais. O corpo deixa de ser um lugar seguro e passa a ser vivido como um território imprevisível. Surge o medo do próprio medo, o medo das sensações, o receio de entrar em pânico. Isso dificulta a relação emocional e faz com que as reações pareçam exageradas, desproporcionais. Van der Kolk explica que as memórias traumáticas são estados corporais, não apenas lembranças conscientes. Eles podem reaparecer como tensão, falta de ar, aceleração do coração, angústia súbita, mesmo sem que a pessoa se lembre claramente do evento que deu origem a tudo isso. O corpo lembraria antes da mente. O trauma também tende a produzir culpa e isolamento. Muitas pessoas sentem que algo está errado com elas, evitam falar sobre o que viveram e se afastam do apoio social. Esse isolamento, porém, aprofunda ainda mais a ansiedade, criando um caminho cada vez mais estreito e solitário. Por isso, segundo Van der Kolk, a cura não acontece apenas falando sobre o trauma, mas reensinando o corpo a se sentir seguro. Sua abordagem coloca o corpo de volta no centro do processo terapêutico. Ele vê práticas como yoga, movimento, teatro e outras experiências corporais ajudando o sistema nervoso a sair do estado constante de alerta e a recuperar ritmos mais estáveis. Para Van der Kolk, acima de tudo, falar, compartilhar e se conectar são partes essenciais do caminho. O trauma se organiza no isolamento, a cura acontece na relação. Ele vê a ansiedade como a linguagem de um corpo que precisou se adaptar a experiências extremas. Curar não seria apagar o passado, mas criar novas experiências de segurança, onde corpo, mente e vínculos possam caminhar juntos novamente. Para o médico Gabor Maté, a ansiedade não é um defeito da personalidade nem um erro de funcionamento. Ela é um sinal de dor emocional que não pôde ser sentida, nomeada ou acolhida no momento em que surgiu. Muitas vezes, essa dor nasce cedo, em contextos de estresse, desconexão ou falta de segurança emocional, e é aprofundada por uma cultura que normaliza o excesso, a performance e o isolamento. Nesse cenário, a ansiedade aparece como uma tentativa de preencher vazios, de silenciar o desconforto interno ou de garantir pertencimento. É assim que surgem compensações como a busca constante por validação, o trabalho compulsivo, os vícios ou a necessidade de estar sempre ocupada. Não porque algo esteja errado, mas porque, em algum ponto da estrada, isso foi o que permitiu sobreviver.
Maté nos convida a mudar radicalmente a pergunta que fazemos a nós mesmas. Em vez de "o que há de errado comigo?", ele propõe uma curiosidade compassiva. Por que eu aprendi a funcionar assim? Essa mudança nos desloca da culpa para a compreensão. A ansiedade, nesse sentido, deixa de ser inimiga e passa a ser uma mensageira de uma ferida psíquica que ainda pede cuidado. Para ele, o trauma está na raiz de muitas expressões de sofrimento contemporâneo: ansiedade, TDAH, dependências e até doenças crônicas. São marcas deixadas por experiências que ultrapassaram nossa capacidade de lidar naquele momento. E essas marcas, para ele, não vivem só na mente, elas atravessam o corpo, os afetos, o sistema nervoso e a forma como nos relacionamos. Maté também aponta que vivemos em uma cultura tóxica que reforça esses adoecimentos ao valorizar produtividade acima de presença, sucesso acima de vínculo, desempenho acima de sensibilidade. Um mundo que pouco sustenta a vulnerabilidade acaba produzindo sujeitos ansiosos, desconectados de si e dos outros. Dentro dessa visão, a ansiedade não é um problema a ser eliminado, mas um mecanismo de sobrevivência aprendido, algo que fez sentido em determinado trecho do caminho. A cura, portanto, não passa por uma guerra interna ou um autocontrole rígido, mas por uma reconexão entre corpo e mente, reconhecendo que saúde emocional e física caminham juntas. O processo terapêutico para Maté começa com a investigação compassiva, explorar as reações, os padrões e as emoções com um interesse genuíno e sem julgamento. Em vez de apenas silenciar o sintoma, é preciso escutar a história que ele carrega, entender o porquê antes de tentar mudar o como. Por fim, ele amplia o horizonte ao lembrar que a cura não é apenas individual. Transformações pessoais estão ligadas a transformações coletivas. Quanto mais empatia, cuidado e conexão real criamos, mais abrimos espaço para novos modos de existência, menos ansiosos e mais humanos. Assim, a ansiedade deixa de ser um obstáculo no caminho e se revela como um chamado para a cura, um convite a olhar para dentro, honrar histórias não contadas de dor e seguir adiante com mais presença, compaixão e verdade. A médica Deb Dana reforça que a ansiedade não é um erro de caráter nem falta de controle emocional. Ela é um sinal do sistema nervoso dizendo que algo foi percebido como perigoso. A partir da teoria polivagal, Dana explica que a ansiedade surge quando o sistema nervoso autônomo entra em desregulação, reagindo a ameaças, reais ou não, antes mesmo de termos consciência delas. Esse processo inconsciente de leitura do ambiente é chamado de neurocepção. O ponto central de sua abordagem é ajudar as pessoas a fazer as pazes com o próprio sistema nervoso. Em vez de lutar contra as reações do corpo, aprendemos a compreendê-las, regulá-las e, pouco a pouco, voltar para um estado de segurança e de conexão. Segundo essa perspectiva, nosso sistema nervoso funciona como uma escada interna, com diferentes estados possíveis ao longo do caminho. No topo dessa escada está o estado de segurança, também chamado de vago ventral. É quando nos sentimos relativamente calmas, presentes e disponíveis para o encontro com o outro. Nesse estado existe curiosidade, flexibilidade e sensação de pertencimento. Quando o sistema detecta perigo, ele desce um degrau e entra no estado de mobilização, ligado ao sistema simpático. Aqui, o corpo se prepara para agir, lutar ou fugir. É nesse trecho da estrada que a ansiedade costuma aparecer com mais força. Coração acelerado, respiração curta, inquietação, medo, pânico. O corpo não está exagerando, ele está tentando se proteger. Se essa mobilização não encontra saída, se lutar ou fugir não parece possível, o sistema pode descer ainda mais, entrando no estado de congelamento ou de colapso, associado ao vago dorsal. Nesse ponto, surgem sensações de desligamento, entorpecimento, dissociação e até desesperança. Às vezes, a ansiedade intensa
leva justamente a essa paralisia, como se o corpo puxasse o freio de emergência. A grande contribuição de Deb Dana é tornar essa teoria complexa algo vivível no cotidiano. Ela cria pontes entre a ciência e a prática diária, oferecendo ferramentas para que cada pessoa aprenda a reconhecer seus próprios estados internos e os caminhos que percorre ao longo dessa escada autonômica. Seu trabalho propõe mapear o sistema nervoso, identificando gatilhos, padrões e sinais corporais que indicam mudanças de estado. A partir daí, entram práticas de corregulação e de autorregulação, a respiração, a atenção plena, as visualizações de segurança, movimentos suaves, o que ajuda o corpo a encontrar novamente o caminho de volta ao vago ventral. Dana também propõe a criação de um menu de suporte, um conjunto personalizado de recursos, atividades e experiências que ajudam o sistema nervoso a se reorganizar quando é desafiado, não como uma fórmula pronta, mas como um mapa vivo que respeita o ritmo e a singularidade de cada corpo. Talvez um dos pontos mais potentes da sua abordagem seja o cultivo da compaixão. As reações do sistema nervoso não são escolhas conscientes, são respostas adaptativas de sobrevivência, aprendidas ao longo da vida. Quando entendemos isso, a culpa e a vergonha começam a perder força, abrindo espaço para um cuidado mais gentil e eficaz. Deb Dana nos lembra que a ansiedade é um corpo buscando segurança. O objetivo não é controlar o sistema nervoso, mas nos tornarmos participantes ativas da própria regulação, aprendendo a ler os sinais do corpo e a criar caminhos possíveis de retorno à calma, à presença e à conexão. Já a neurocientista Lisa Feldman Barrett, que afirma que o cérebro é sempre preditivo, vê o trauma como uma experiência que é construída como qualquer outra e que produz um custo no que ela chama de economia metabólica, sem querer desmerecer sua importância. Ela afirma que o que chamamos de experiência traumática é aquela no qual o cérebro se fixa, atribuindo um peso muito grande em suas previsões futuras. Porque do ponto de vista da economia metabólica do sistema, é sempre melhor prever e corrigir do que reagir. Desse modo, se o evento traumático é revivido repetidamente, isso apenas fortalece essas conexões e torna essas previsões mais prováveis no futuro. O cérebro faz esse movimento de repetição para que não perca de vista essa ameaça. Ele está construindo um modelo do mundo como um lugar ameaçador e, desse modo, preparando o corpo para lidar com isso repetidamente. Ele continua a fazer previsões e a criar esse modelo do mundo e não se atualiza. A diferença entre sua teoria e a visão do trauma a partir do conceito neurobiológico é que Barrett questiona se o corpo de fato carrega as marcas do trauma, teoria que se baseia na visão do cérebro carregando uma porção primitiva como de outros animais. Ela reconhece que os tratamentos focados em trauma neurobiológico funcionam, mas não por causa do cérebro primitivo, porque não é o corpo que mantém o que ela chama de pontuação. É o cérebro que mantém a pontuação. O corpo é o placar. Ela entende que a experiência do corpo é vivenciada no cérebro, sendo que não é ele que precisa ser curado, e sim as previsões do cérebro, porque são elas que constroem a nossa experiência no mundo e temos de encontrar um modo de quebrar esse ciclo. Para ela, não estamos de fato presos em previsões traumáticas, porque é possível mudar com diversas abordagens. Ela também vai citar o yoga, a dança e outras práticas corporais que vão gerar novas experiências, porque alteram as previsões do cérebro. Ela nos convida a entender nosso cérebro como uma cientista que se apoia em uma hipótese que é resultado de um conjunto de previsões, um pensamento, uma crença, um palpite sobre quais sensações corporais estão prestes a acontecer e por que elas acontecem. Então, como uma boa cientista, você pode testar e ver qual previsão é a correta. Esse método é um bom apoio quando estamos nos recuperando de um trauma, porque a excitação que sentimos pode ter a ver com a incerteza de qual categoria é a correta, e o único modo de descobrir isso é obtendo mais informações. Para Barrett, é possível se recuperar de um trauma, mesmo que memórias sobre os eventos apareçam no futuro, sem ele dominar as previsões do seu cérebro. Ela nos mostra uma outra visão, que ter gerência sobre nossos conteúdos psíquicos é uma dádiva e que podemos dar ao nosso cérebro
a possibilidade de novas previsões, nos engajando em atividades prazerosas. Independente de qual abordagem você se identifica mais, o importante é você entender que o trauma e a ansiedade não são o fim do caminho e que você pode viver uma vida plena e repleta de sentido e propósito, não apesar deles, mas com eles. Eu sou Malu Aguiar, sou terapeuta e há mais de uma década acompanho mulheres em processos de mudança, expatriadas e nômades digitais. Eu gostaria de pedir que, se fez sentido para você, que você curta e compartilhe esse vídeo para ele beneficiar mais pessoas e verifique se você está inscrita no canal. Todas as semanas eu trarei novos conteúdos com base em minhas pesquisas e minha experiência clínica, e isso me ajuda muito a seguir fazendo esse trabalho. E não se esqueça, esse é seu percurso. Aqui, cada reflexão é um passo, e cada passo abre novos caminhos, e que você possa seguir em sua jornada com seu desejo como bússola. Abraços de elevar.